Fala, gente, estamos ao vivo aqui hoje no nosso quadro, aquele bate-papo legal, todas as quintas às 8 horas a gente abre o Instagram aqui justamente para ajudar você a resolver aqueles probleminhas que você tem, o que está impedindo, né? Resolver aqueles problemas que estão impedindo você de emagrecer, de você ganhar massa muscular. Todas as quintas a gente abre aqui ao vivo um quadro bem legal que a gente está começando agora, que chama Perguntas e Respostas sobre Emagrecimento e Saúde depois dos 40 anos. E qual que é a ideia aqui desse bate-papo aqui, né? Você colocar para mim as tuas questões, o que te impede hoje, aquilo que você fala, caramba, Ed, eu não consigo emagrecer devido a isso. É a alimentação, é o treino, é o sono que está impedindo você de dormir, você não conseguir emagrecer. O que te impede hoje, né? É a tua rotina, não saber o que comer para emagrecer, não saber o que treinar para emagrecer. Então vamos tirar todas as dúvidas aqui hoje. Tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Edmar Lopes. Eu ajudo pessoas com mais de 40 anos a emagrecerem de forma definitiva e natural. Legal? Então sejam muito bem-vindos. Quem chegou agora caiu de paraquedas. Todas as terças a gente troca uma ideia aqui. Eu trago sempre um assunto pertinente, um assunto interessante para você, para te ajudar a emagrecer e definir depois dos 40 anos. E quinta-feira, todas as quintas, às 8 horas, a gente abre o Instagram aqui, a gente vai trocar uma ideia. Então, qual que é a ideia aqui, gente? É vocês passarem para mim questões que te impedem, aquilo que fala assim, caramba, Ed, eu não consigo emagrecer devido a isso. O que te impede de emagrecer? Vou trazer alguns exemplos aqui, que acontece muito com meus alunos aqui, que de repente são coisas que acontecem com você também, tá bom? Então, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Só para a gente começar aqui, galera, coloca aqui de onde que vocês são, que cidade vocês estão falando. Coloca assim, coloca o teu nome e a cidade que você está falando. Coloca aí para eu saber quem que está desse lado. Quem que está desse lado aí? Coloca o teu nome e a cidade que vocês estão falando. Tá? Meu nome é Edmar Lopes, eu falo aqui da cidade do Rio de Janeiro. Mas eu queria saber quem que tá desse lado aí. Coloca o nome, bota seu nome aí, coloca a idade. A tua idade não, coloca a tua cidade. Quero saber. Vamos trocar uma ideia? Você sabe que aqui a maioria dos alunos, 90% dos meus alunos que eu tenho aqui, que participam do programa Sará Depois dos 40, tem mais de 40 anos, né? São pessoas que muitas vezes chegaram aqui até com desacreditados, né? Tipo assim, será que funciona? Será que é pra mim também? Olha, a gente vai começar daqui a pouco as perguntas aqui, ó. Beleza, o Henrique já mandou uma aqui. E muita gente chega aqui e fala assim, Ed, cara, será que é verdade mesmo? Será que essas pessoas realmente estão conseguindo conquistar esse corpo? Porque a gente fica meio que, às vezes, até impressionado, né? Fica assim, e às vezes a gente fica até assim meio, será que é verdade isso tudo? Será que essas pessoas estão conseguindo com 56 anos ganhar massa muscular, perder barriga, né, definir a musculatura? Não é tão simples assim, porque a gente chegou numa idade que a gente precisa, como eu digo sempre aqui, galera, ajustar os parafusos, né? A gente tem que ajustar uma boa alimentação, se alimentar de forma correta, eu vou falar sobre isso hoje, fazer os principais treinos para potencializar esse emagrecimento, fazer os principais treinos para ganhar massa muscular, usar os recursos, se preparar para dormir, para ter um sono reparador. Então, quando a gente começa a ajustar, né, esses pilares todos, né, a gente começa a ter um resultado assim, e como eu costumo dizer sempre aqui, a gente começa a transbordar saúde. Então, a grande ideia aqui hoje é fazer com que você também transborde saúde. O que é transbordar saúde? Sabe quando você enche o copo assim, de água e aquele copo começa a transbordar, assim, começa a derramar em cima da mesa? Eu quero que aconteça isso com a tua saúde. Porque a partir do momento que você tiver muita saúde, você vai começar a olhar diferente para as pessoas. Você consegue ajudar mais as pessoas. Você consegue ajudar teus pais. Se você já não tem pais, você consegue ajudar teus filhos. Se você não tem filhos, você consegue ajudar as pessoas próximas. É com muita saúde que a gente consegue ajudar quem está próximo da gente, tá bom? Então a gente cuida muito da gente, que é para sobrar justamente muita energia, muita força para a gente também cuidar da nossa família. É o que a gente faz aqui, tá bom? Show de bola, então sejam muito bem-vindos aí quem chegou agora. Ó, o Zildo aqui também, muito boa noite. Rafinha tá por aqui também. A Mel também, o Roberto tá por aqui, sejam muito bem-vindos. Ó, aqui, deixa eu ver aqui.
Tem uma caixinha aqui, não sei se vocês conseguem ver, do lado direito, no canto aqui inferior do lado direito, tem um pontinho de interrogação e uma bolinha. Se você clicar lá em cima, vai aparecer assim uma caixinha que você consegue lá dentro escrever as perguntas. Eu vou lá e leio as perguntas para você, tá bom? Ó, enquanto isso, o Henrique falou assim, ó, a insônia em homens acima de 40 anos é um dos sinais de hipogonadismo, de baixa testosterona. Quando a gente fala hoje a insônia pode causar vários problemas, tá? Pode, por exemplo, o fato de você não estar ganhando massa muscular, pode ser o fato de você não estar dormindo, mas o que a gente faz sempre aqui, gente? A gente não olha para o problema. Então, por exemplo, a insônia, na verdade, é o quê? É um sintomas que alguma coisa que você está fazendo, o Henrique, alguma coisa que você está fazendo, Henrique, durante o dia não está deixando você dormir bem à noite. Deu para pegar? Então vamos lá. Eu não consigo dormir à noite. Às vezes a barriga fica muito cheia, às vezes fico muito cansado, fico muito estressado, trago os problemas do dia para a noite e eu não consigo descansar. O não descansar à noite, ter insônia à noite, é só um sintomas de um problema que você precisa resolver durante o dia. Vou te dar um exemplo. Muita gente tem insônia, tá, Henrique? À noite, né? Tem insônia quando dorme, justamente porque dorme de barriga cheia. Então, por exemplo, se você consegue dormir um pouquinho, mas a gente está olhando sempre o lado físico do negócio, tá? Depois eu vou falar um pouquinho do lado do estresse. Mas olha para um lado aqui. Eu, por exemplo, eu tinha insônia também, Henrique. E alguns alunos também tinham insônia. Às vezes acordava de madrugada e tinha dificuldade para dormir, beleza? Então o que aconteceu? Quando eu conversava com meus alunos, eu perguntava o que está acontecendo, me fala um pouquinho da tua rotina. E os meus alunos, a maioria deles respondia o seguinte, Ed, eu perguntava assim, qual que é o horário da tua última refeição? Vê se acontece isso com você, Henrique. Qual que é o horário da tua última refeição? Eu perguntava para os meus alunos. A maioria da galera que vem me procurar. E eles falavam assim, já eu como aí lá por volta das 10 horas da noite. Eu falava, tua última refeição é 10 horas da noite? Que horas que você dorme? Eu durmo mais ou menos por volta das 11, 11h30. Aí está o primeiro erro. Então o que acontece? Se você quer ter um sono reparador, quer realmente descansar à noite, não ficar rolando na cama, sentir que a barriga está cheia, ficar acordando à noite, você tem que preparar, você tem que se preparar para dormir. Ed, o que eu faço para dormir melhor? Eu preciso ver qual que é o problema disso. Um problema pode ser que você está comendo muito à noite e principalmente comendo muito carboidrato. Então quando você come muito próximo ao dormir, talvez está causando a sua insônia. Deu pegar? Então se você não dorme à noite, você tem baixa testosterona. Se você não consegue dormir à noite, o dormir pouco, gente, faz com que o GH, que é o cara que aumenta a testosterona, que aumenta, que faz você ganhar força, ele é pouco produzido à noite. Se você tem insônia, é sinal que você não está dormindo direito. Se você não está dormindo direito, é sinal que não está fabricando, o GH não tá sendo liberado pelo seu corpo. Se o GH não está sendo liberado, consequentemente, a testosterona sua está baixa. Eu indiquei um ponto só. Outro ponto que é um erro muito comum é as pessoas fazendo o seguinte, beber muita água, Henrique, muito próximo ao dormir. Então a gente tem uma regra aqui no programa Sala Depois dos 40, que é o seguinte, durante o dia, na parte da manhã, você bebe muita água. Mas muita água. Você vai se hidratar durante a parte da manhã toda. Durante a tarde, você continua bebendo, mas já começa a diminuir um pouco o ritmo. É claro, se você faz atividade física, se você, de repente, nesse calor que a gente está passando agora, você tem que ter muito cuidado com isso. Mas eu quero que, vai chegando à noite, você precisa começar a reduzir a água. Faltando poucas horas, poucos minutos para você dormir, você pode tomar um chazinho muitas vezes, mas você não pode beber muitas vezes uma jarra de água. Eu fazia muito isso. Se você bebe muita água, muito próximo ao dormir, o que vai acontecer com você, Henrique? Você vai ter que acordar à noite para ir ao banheiro. 4, 5 vezes para ir ao banheiro, para esvaziar a bexiga. Se você tem que acordar muitas vezes durante a noite, você não tem um sono REM, que a gente chama, aquele sono reparador. Aqui ele vai fazer você aumentar a sua massa muscular, vai aumentar a sua testosterona, vai fazer você abaixar todo o cortisol e ter um sono reparador. Então se você vai muitas vezes no banheiro, você também não tem um sono adequado. Deu pegar? Eu trouxe
Dois toques para você: água e alimentação muito próxima ao dormir. Então isso é um ponto muito interessante. Outro ponto que você pode fazer em relação a isso é justamente o estresse. Então como que eu faço, Ed? Eu tenho uma vida muito estressante no meu trabalho, eu chego em casa muito cansado, eu tenho filhos, chego em casa muitas vezes não tenho tempo de resolver tudo. E o que eu faço para começar a me preparar para dormir? Tendo em vista que toda essa reparação, o aumento de massa muscular, o aumento da capacidade cardiorrespiratória, ou seja, do coraçãozinho melhorar, o emagrecimento, né, a questão cognitiva de você melhorar a tua concentração também, tudo isso, todo esse reparo, Henrique, acontece à noite. À noite, muita gente não sabe disso, mas a gente tem, nosso corpo é muito ativo, a mente descansa um pouquinho, mas o corpo não para aqui dentro, entendeu? O corpo não para aqui dentro. Então por isso que é muito importante você se preparar. Em relação ao estresse, trago o trabalho trago as tarefas do trabalho para dentro de casa. E muitas vezes está próximo de você dormir, muitas vezes a gente está no telefone, a gente está na televisão, a gente está com a cabeça cheia. Então aquele momento é hora de a gente começar a desligar. Então faltando ali 2, 3 horas, o que você pode fazer? Você começa, né, tomar um banho mais morninho um pouco, você se alimenta já antes, né, ali, se eu vou dormir 10 horas à noite, minha última refeição tem que ser ali 7, 8 horas da noite, é o que a gente faz aqui. Começar a beber pouca água, já diminuo o consumo de água, top. Ed, tem muita sede à noite, é sinal que você bebeu pouca água de dia. A galera reclama muito aqui dos meus alunos, falando assim: Ed, eu tenho muita fome à noite, Ed, eu não sei o que eu faço, tenho muita fome à noite. É sinal que você comeu pouco durante o dia. Se você comesse bem durante o dia, você não sentiria muita fome à noite. É sinal que você tem que rever o que você está comendo. O que você está comendo durante o dia? Aqui, você jantou 7, 8 horas da noite e você chegou 10 horas e está com fome? Não é fome, né? E muitas vezes a fome ela está muito próxima da vontade de beber água. Então, sede e fome está muito próximo da nossa cabeça. Então, muitas vezes o que acontece, gente? A gente está com sede, mas a gente acha que é fome. Então, o que eu faço? Falo para meus alunos: Ed, eu tenho muita fome à noite. Bebe um copo d'água primeiro. Coloca um pouquinho de limão, não tem problema. Coloca água com limão ou um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal do Himalaia, sal grosso. E bebe aquela água ali. Se você sentiu fome à noite, lá para as 9, 9 e pouco, bebe um pouquinho de água e vê se a tua fome vai parar. Observa o teu corpo. Será que minha fome vai parar? E você para ali um pouquinho, uns 5 minutinhos, e tenta entender a mensagem que o teu corpo vai te falar. Se você for realmente sede, você vai saciar aquilo. Você não vai sentir fome nem sede. Matou, resolveu o problema. Se você tem fome, é sinal que você não comeu tão bem assim durante a noite. Aí no outro dia, você procura se alimentar melhor durante o dia, tá? E como que eu me alimento melhor durante o dia? A gente não pesa comida. Eu acho que isso é uma loucura, né? Eu sei que muitos nutricionistas pedem para vocês pesar comida. Muitos nutricionistas pedem para você fazer uma restrição calórica dos alimentos. A gente não trabalha dessa forma, tá? A ideia aqui, gente, é ensinar os alunos a se alimentarem de forma correta e você entender os sinais do teu corpo. Então imagina, vou comer agora. Então presta atenção para a gente fechar essa pergunta do Henrique, que é bem pertinente. Ed, como é que eu sei a quantidade de comida que eu preciso comer? Já que você não pede, no caso eu não peço, a gente não usa balança, a gente não pesa comida, né? Como é que eu faço para saber a quantidade de comida ideal para mim? Então presta atenção. Sentei na mesa, vou almoçar. Preparei meu prato, carnes, hortaliças, né, verduras, né, boas gorduras, bons carboidratos, um carboidrato de baixo índice glicêmico, tem ali a proteína, meu prato tá montadinho, bonitinho. Vou sentar para comer. E aí que vem um grande erro, gente, principalmente para quem tem mais de 40 anos, porque a gente tem filho, a gente tem um monte de coisa para resolver, a nossa cabeça não para. Mas naquele momento, presta atenção, naquele momento que você vai almoçar, que você vai nutrir o seu corpo, você precisa parar. Você precisa parar. Se acalmar um pouquinho, respirar, estar num ambiente sem gritaria, um ambiente sem discussão. Então naquele momento você vai nutrir o seu corpo.
Meu prato na minha frente, eu começo a comer aquela comida que está ali. Naquele momento, eu estou concentrado na minha comida, eu estou concentrado no meu corpo, aquele momento de nutrição. Eu começo a me alimentar. Por exemplo, é um almoço. Eu começo a almoçar e eu estou atento ao sinal do meu corpo. Ele vai falar, ele vai me avisar a hora que eu estou cheio, desde que eu me alimente devagar. Uma boa digestão começa pela mastigação. Então eu vou comendo, vai chegar um momento que o meu corpo vai me avisar, vai mandar aqui um sinal aqui pro meu cérebro e falar assim, Ed, você já está cheio. Mas eu só vou conseguir escutar isso a partir do momento que você estiver em silêncio, eu estiver prestando atenção no meu alimento. Tá? Então, muito importante isso. Da mesma forma que você recebe a informação que você está com fome, né, lá no teu estômago é fabricado um hormônio e você sente aqui no sinal aqui em cima e fala assim, caramba, eu preciso comer. Abriu o apetite, eu preciso comer alguma coisa. Da mesma forma que você sente fome, o teu corpo vai falar para você parar de comer. Mas só para fechar aqui, você só vai parar de comer se você estiver prestando atenção naquilo que você está comendo. Você precisa estar concentrado. Aquele momento é seu, pô. Vamos comer devagar. E ali você come o suficiente. Ed, como que eu sei que eu comi o suficiente? Se você levantou da mesa e ficou com a sensação de barriga estufada, cheio, aquela coisa de ter que sentar no sofá logo em seguida, sabe, teu corpo vai dar sinais. Os sintomas de você ter comido muito vai ser aquela barriga estufada, o estômago alto, de você sentar, ter sono depois que você comeu. Então, isso são sintomas que o teu corpo vai te falar assim, cara, você comeu demais. Então, você fica prestando atenção nisso. Então, você vai começando a entender que a alimentação, a gente não avisa, né? Não somos animais, né, gente? Vocês sabem disso. Você já viu algum animal comendo em 3 horas? Então, na hora que ele tiver fome, ele vai lá e come. Não é assim? Você viu um gato? Um gato, quando tem lá, vai lá e come. Você viu um cachorro? Então, a gente tem que comer quando a gente tem fome. Não a hora que alguém pede para você comer. É o que eu falo para meus alunos aqui. Então, quantas vezes eu preciso comer durante o dia, Ed? Já que você é contra, eu sou contra comer em 3 horas. Como os teus alunos se alimentam? Eles vão se alimentar a hora que eles estiverem fome. Então, abre uma janela, a partir do momento que você acorda, acordei 6 horas da manhã para ir trabalhar. Aí muitas vezes, muitos meus alunos hoje, eles acordam, como eles se alimentaram tão bem à noite, eles acordam sem fome de manhã. E ficam em jejum. Ali, às vezes até a meio-dia, 1 hora, 2 horas, eles fazem a primeira refeição. Essa primeira refeição, se você comer aquilo que realmente nutre o seu corpo, você vai passar horas e horas sem vontade de comer. É simples assim. Ed, se eu sentir fome 2 horas depois, é sinal que você não comeu o suficiente. Ou comeu muito carboidrato, ou comidas muito processadas, ou muito refinadas. E aquilo encheu a tua barriga, mas não nutriu o seu corpo. Aí você sente fome de novo. Agora, se você comer comida de verdade, né, a gente está falando de carnes, hortaliças, está falando de gorduras boas, aquilo vai nutrir o seu corpo e você fica mais tempo sem comer. Então a maioria dos meus alunos comem 2, aí no máximo 3 vezes por dia. Mas eles comem comida de verdade. E a grande ideia é essa, gente. A gente não ficar, é hora de comer agora, já deu 3 horas, vou lá e como. Não faz sentido isso. Se você não está com fome, pedir para alguém comer, é muito mais fácil você saber quais são os alimentos, né, que realmente vão nutrir você e você comer quando você sentir fome. Mas quando você sentir fome, você tem que comer comida de verdade. Senão você vai sentir fome a cada 2, 3 horas. Entendeu? Então o que a gente ensina aqui é muito mais... É um estilo de vida. É você entender quais são esses alimentos. Tá? E depois a gente pode, quem tiver dúvida em relação a esses alimentos de baixo índice glicêmico, esses alimentos que fazem você realmente ficar nutrido, me manda uma mensagem aqui que a gente vai trocar uma ideia, a gente vai conversar. Tá bom? Deu pra pegar isso em relação à insônia? É um dos pontos, né? A gente podia falar aqui sobre insônia por várias horas aqui. Agora tem que ver, só para fechar aqui, Henrique, tem que ver que tipo de insônia que é essa. Se de repente pode ser, tem muita gente que tem um distúrbio do sono, que a gente chama. Distúrbio do sono é o seguinte, gente. Alguém que recebeu um trauma muito forte, imagina, meu Deus do céu, a gente perdeu um parente muito próximo. Imagina quando a gente perde um parente. Né? Esse trauma que a gente fica remoendo, fica na nossa cabeça, a gente não consegue tirar aquilo. E aquilo pode te dar dano ali, uma insônia, você não consegue relaxar, você não consegue dormir. Nesses casos muito específicos de trauma, uma coisa muito forte,
aí você realmente procurar um médico, que ele vai vai tentar resolver teu problema ali, tá bom? Agora, coloque esses pontos que eu falei pra você dia a dia, no teu dia aí, que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito, tá bom? Show de bola, eu tô falando pra caramba aqui, deixa eu ver se tem mais perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida aí, gente, ó, Zildo aqui, ó, de Natal, Rio Grande do Norte, seja muito bem-vindo, show de bola. Tem uma perguntinha aqui na caixinha, deixa eu ver quem perguntou aqui. Ó, boa noite, isso aí, meu amigo, ó, o Clenilson de Curitiba pergunta o seguinte, ó, ó, bela camisa, né, essa camisa aqui é antigaça, deve ter uns 20 anos essa camisa aqui, gente, 20 anos não, mas uns 15 deve ter. Ó, eu estou lá na água com sal, e água com limão e café preto sem açúcar. Funciona demais. Essa dica foi top. Olha que legal. Clenilson, ele não é aluno do programa, mas o que aconteceu com o Clenilson? O Clenilson é um amigo já que a gente tem aqui na internet. Gente, ele começou a pegar as dicas que eu tenho colocado todos os dias aqui, que eu penso com carinho para ajudar você, vai ficar com o corpo legal, aumentar a tua autoestima, né, definir. As pessoas que precisam emagrecer também, ganhar massa muscular, eu penso em estudo e coloco todo dia para você aqui. E algumas pessoas estão pegando isso que eu tenho falado todos os dias aqui e tem colocado em prática. Não estão só escutando o que eu estou falando, não estão só lendo. Estão pegando e colocando em prática, pequenas ações. Ah, o Ed falou isso. Olha o que o Clenilson falou aqui, ó. Eu falei assim pro Clenilson, Clenilson, ensinei, né, a gente conversou sobre como você pode beber café sem açúcar e tem técnica para isso, tá? Gente, eu falo isso, mas há 10 anos atrás eu tomava café com açúcar. A maioria dos meus alunos que me procuram chegam aqui e falam, eu não consigo beber café sem açúcar. Aí a gente ensina essas pessoas a beberem café sem açúcar, tá? E uma forma legal para você aprender, se caso você bebe café com açúcar, escuta o que eu vou te falar. Ou se de repente alguém na sua casa bebe café com açúcar, ensina essa pessoa com uma estratégia bem simples que eu vou te passar agora. Você vai fazer assim. Ed, então, acordei de manhã, a vida toda bebendo café com açúcar. Como é que eu vou fazer agora para beber café sem açúcar aos 45 anos? Que eu vou fazer agora, 45 anos. Simples, você vai fazer assim. Pega teu café, tira o teu cafezinho, coloca na xícara e não coloca açúcar. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar aquele café sem açúcar e vai colocar na tua boca e vai ficar mastigando ele ali por 15, 20 segundos, tá? Sentindo um sabor do amargo do café na sua boca. Você precisa desenvolver isso, gente. Na nossa língua tem vários sensores. Tem um sensor que identifica o salgado, a comida salgada. Tem um sensor na nossa língua que identifica o doce. Tem um sensor da nossa língua que identifica ali a comida mais azeda, que a gente chama, mais ácida. E tem um sensor que identifica o amargo. Como você... provavelmente a maioria das pessoas não comem coisas amargas, a parte sensorial do amargo da sua língua está pouco desenvolvido. Ah, entendi, Ed. Tem como desenvolver essa região da língua também? Tem. Como? Comendo coisas amargas. E o café é amargo. Então o que você precisa fazer? Voltando lá. Ed, coloquei um pouquinho de café na boca, fiquei mastigando esse café por 15, 20 segundos. Aí você engole esse café sem açúcar. Show? Aí você vai ali, pode colocar teu açúcar, pode colocar teu adoçante, o que você quiser. Mas toda vez que você for beber o café, você começa a colocar esse café sem açúcar na boca. E cada vez vai aumentando mais o tempo, né, e a quantidade que você bebe. Gente, se você fizer isso, em 15 dias, em 20 dias você para de beber café com açúcar. Mas você tem que colocar isso na tua boca e ficar mastigando isso. Por exemplo, pessoas que também bebem café com açúcar, a hora que vai comer, por exemplo, um chocolate 75%, acha horrível. Aquilo é muito amargo. Porque o chocolate, ele é amargo também, o amargo da tua língua está pouco desenvolvido. Aí o que eu faço? Hoje a gente consome chocolates acima de 85% de cacau. Ed, mas não consigo, é muito amargo pra mim. Não, tô fora disso aí, cara, você é louco. Não precisa agora, você tá começando, lembra? Você precisa desenvolver o amargo da sua língua. Então o que você faz? Começa com 65% de cacau, vai aumentando 75%, até chegar a 85%.
Hoje, já há muito tempo que eu faço isso, quando eu como um chocolate, por exemplo, que não é 85%, eu acho muito doce. Deu para pegar, gente? Então tudo é adaptável. Tudo dá para se organizar para a tua realidade. Beleza? Então, o Clenilson, ele pegou essas dicas, água com limão, café preto sem açúcar. Se eu não me engano, ele me falou aqui, já perdeu. Quanto você perdeu aí, Clenilson? Tá por aí? Quantos quilos você perdeu só com as dicas que você tem tirado da internet aqui e colocado em prática? Coloca aqui pra gente lembrar. Top. Ó, tem uma perguntinha aqui na caixa. Se alguém quiser entrar ao vivo comigo aqui, vambora, viu, gente? Ó, o Zildo fala o seguinte, ó, presta atenção, uma pergunta que ele fez aqui muito pertinente. Ótima pergunta, tá? Ele falou assim, Ed, e sobre, ó, não vejo você comendo arroz e feijão. Você nunca come só legumes? Então vamos lá. A gente entende o seguinte, ó, vou simplificar muito para vocês aqui, que é para você amanhã começar a colocar isso e você ter resultado. Amanhã é sexta-feira. Então é o seguinte, tem basicamente, gente, 3 grupos de alimentos. Vamos colocar 3 grupos de carboidratos. Vamos dizer assim, né? A gente tem aqui 3 macros nutrientes. Não vou complicar para vocês não. Carboidrato, proteína e gorduras, tá? Então vamos falar aqui rapidamente do carboidrato. O carboidrato tem 3 grupos. O primeiro grupo é um grupo de alimentos que fazem muito mal. Todo mundo sabe disso. A gente está falando dos refrigerantes, dos bolos, dos doces, né, de pães, né, sobe muita insulina. Esse todo mundo sabe. Depois, Clenilson que perguntou, né? Clenilson, desculpa, gente, foi o Zildo que perguntou. Então, Zildo, depois, o segundo grupo de alimentos são alimentos que são ali a batata doce, o pão integral, né, o aipim. Então são aqueles carboidratos de médio índice glicêmico. Então, Ed, o que você come? Eu como carboidratos bons de baixo índice glicêmico. Muita gente se confunde achando que carboidrato vem só do pão, só do arroz, só da batata doce, só do aipim. A gente consegue comer carboidratos também de outros tipos de alimentos. Por exemplo, as hortaliças têm carboidrato, os queijos têm carboidrato. Então eu como bastante hortaliças porque tem bastante carboidrato. Deu pra pegar? Então o meu prato muitas vezes tem hortaliças, sempre tem, né? Raramente não tem. Carnes e uma gordura boa. Muitas vezes a própria carne ela tem gorduras boas. Tá? Muitas vezes eu como ali com uma castanha, coloco junto. Ou terminei ali, eu como mais um abacate, que tem gorduras boas. Eu sempre fecho a minha alimentação, eu sempre fecho aquela refeição juntando esses alimentos, esses macronutrientes. Alimentos de baixo índice glicêmico através das hortaliças, deu pegar. A proteína através das carnes, pode ser peixe, pode ser carne vermelha, pode ser frango, né? E depois as gorduras boas, que muitas vezes está na carne também, muitas vezes está ali no ovo, às vezes no abacate. Então quando a gente junta essa refeição numa coisa só. Então Ed, você come arroz? Eventualmente eu como arroz. Eventualmente, quando eu vou na casa de alguém, em casa eu tenho uma filha, a gente faz arroz para ela, se ela quiser ela pode comer, não tem problema nenhum. Mas eu entendi que depois de um tempo, se você quer emagrecer, você quer ter mais saúde, você tem que cuidar da tua insulina. E quais são os alimentos que mais sobem a insulina? São os alimentos de alto índice glicêmico. Então por isso que eu evito isso. Porque meu pai, por exemplo, ele é diabético, né? Então eu tenho uma tendência, eu tenho uma genética para ser diabético. Então o que eu faço? Eu me alimento alimentos que mantêm a minha insulina bem baixinha. A insulina baixa e a glicemia baixa. Então o que eu alimento cuida do meu pâncreas. Pâncreas é o cara que libera a insulina. Então por isso que eu como alimentos, carboidratos de baixo índice glicêmico, porque a gente tem que cuidar de 3 grandes órgãos. Gente, a gente tem que cuidar do corpo todo, mas a gente tem que dar importância para 3 órgãos fundamentais que a gente tem. Um deles é o pâncreas. Como que eu cuido do meu pâncreas, Ed? O pâncreas é o cara que libera insulina. Muita gente
tem a insulina muito alta, pode se tornar um diabetes 2. Então, como que eu cuido do meu pâncreas, que é muito importante, Ed, para eu ter saúde? Comendo alimentos de baixo índice glicêmico. Quando você come esses alimentos que eu citei agora, o teu pâncreas trabalha pouco. Todo alimento faz o teu pâncreas trabalhar, mas alimentos de pão, bolo, doce, arroz branco faz o teu pâncreas soltar muito insulina, já que ele está trabalhando muito, uma hora ele pode cansar. Então, para isso, eu como alimentos que descanse ele. Outro órgão importante que a gente tem que se cuidar também é o fígado, né? Outro órgão que a gente tem que cuidar muito também é o nosso intestino. Então, é legal vocês entenderem isso, uma hora eu falo melhor sobre isso, tá bom? Mas eu como sim, eventualmente. 90% da minha alimentação é carboidratos que vêm do queijo, né, por exemplo, o iogurte natural. Então eu busco carboidrato de outros alimentos também, tá? Beleza, deixa eu outra pergunta aqui. Ó, o Zildo pergunta aqui também, deixa eu responder aqui sobre o jejum intermitente, gente. Isso é muito legal, muito legal. Legal, ó. Então ele fala o seguinte, ó. Ed, gostaria de entender sobre o jejum intermitente. Vejo você quebrando seu jejum 17, 18 horas. Legal. Beleza. Então é o seguinte, ó. Quem quer saber sobre o jejum, Exildo? Então, isso é muito legal. O que a gente entendeu? O que a gente entendeu durante esse tempo todo trabalhando, já mais 12 anos trabalhando com essa galera com mais de 40 anos? A gente percebeu, gente, que depois dos 40 não é tão simples assim o negócio. Para você ter saúde, para você ter um corpo legal, tá mais aquele corpo mais definido, ganhar massa muscular, transbordar a saúde, você precisa cuidar de vários pilares da sua vida. E o que aconteceu? O jejum, ele é um dos pilares que faz você entender, o teu corpo entender melhor que momento que você está com fome. Quem faz jejum vai entender o que eu estou falando, mas eu quero simplificar para vocês aqui. A gente está vivendo num momento de tanto estresse, de tanta... a gente vem de pandemia, essa confusão toda, e a gente tem descontado muito, né, esse nosso estresse em cima dos alimentos. Hoje, muitas vezes, a gente não está comendo mais pela necessidade que a gente chama funcional. Né? Você não está comendo mais porque você está com fome. A gente está comendo hoje por um estresse, a gente está descontando tudo na comida. Então muitas vezes a gente briga lá com o chefe, o cara chateia a gente vai lá e come, às vezes briga com o namorado, vai lá e come, às vezes está assistindo um filme, fica chateado, vai lá e come. Tudo é motivo para comer. Então a gente está passando o dia todo comendo. Ed, mas o que tem a ver com o jejum que você está falando? Tudo a ver com o jejum. O jejum traz de volta o que a gente sempre fez. Sempre fez. Desde lá do Homem da Caverna até pouco tempo atrás, Zildo. Então a gente vai falar aí na década de 70, até década de 70, não, até a década de 50 agora, basta a gente perguntar para os nossos avós como que era a vida deles quando eram crianças, a gente vai lembrar disso. Desde lá do Homem da Caverna até pouco tempo atrás, as pessoas sempre comeram poucas refeições e de forma espaçada. Lá no tempo das cavernas, o homem saía para caçar e muitas vezes ele não conseguia caçar a sua presa. E muitas vezes ele voltava para casa sem comida. A nossa capacidade de ficar sem comer durante horas faz parte da nossa genética. O ser humano, ele consegue viver bem sem comer em 3 horas. Nunca teve tanta fartura, tanta comida como tem agora. É por isso que a gente está engordando. Porque tem comida o tempo todo. A gente abre a geladeira e come, vai aqui e come. Vira a esquina, tem uma lojinha de salgado, vai lá e come um esfirro, come um pastel. Passa o dia todo comendo. E cada coisa que você come conta como uma refeição para você. Então, de novo, no jejum. Por que o jejum é importante? Primeiro, o jejum faz você emagrecer porque ele faz a tua insulina ficar mais baixa. Como você fica períodos sem comer, a tua insulina fica mais baixa um pouquinho. Insulina é um marcador de saúde. Se você está em insulina muito alta, é sinal que você está inflamado. De como que eu faço para abaixar a insulina e meu corpo fique menos inflamado? Você precisa comer alimentos
que não faça teu pâncreas trabalhar tanto. Então você come alimentos de baixo índice glicêmico, e a outra forma é você fazer jejum. O jejum faz a tua insulina abaixar. Legal. Então para emagrecimento isso é top. Faz você também entender que você não precisa comer o tempo todo. As pessoas que fazem jejum, elas não sentem fome. Se você está fazendo jejum sentindo fome, é sinal que você fez uma coisa de errado. Existe todo um protocolo para começar a fazer jejum. Tá? Então o que a gente faz hoje? A gente já está há algum tempo na estrada. Vou falar para vocês, para quem quer começar, para você entender. Eu quero fazer jejum. Primeiro passo antes de começar a fazer jejum não é fazendo jejum. Eu faço jejum hoje, né, cheguei a fazer agora 24 horas, a minha esposa fez agora 24 horas, tem alunos que fazem já 48 horas de jejum, 2 dias sem comer, 1 dia sem comer. É muito comum hoje a gente conseguir fazer isso, porque a gente entendeu que nosso corpo, a gente adaptou o nosso corpo a comer pouca comida e mais espaçado. Mas para quem nunca fez jejum, não pode fazer jejum assim do nada, tá? Como é que eu faço? Como que eu começo? O primeiro passo, eu quero começar a fazer jejum amanhã. O que eu preciso fazer? Você precisa retirar os alimentos processados e refinados, principalmente os carboidratos. Se você come muito doce, bebe refrigerante, muito excesso de fruta, muito arroz, muito pão, muito bolo, você não vai conseguir fazer jejum. Por quê? Porque você vai ter um vício do carboidrato ali, do açúcar. Então toda vez que você começar a ficar horas sem comer, você vai bater aquele vício e você, caramba, eu preciso comer novamente. Aí você quebra o jejum. Então a primeira coisa que precisa fazer é tirar esses alimentos, que a gente chama de alimentos ruins da tua vida, durante um período, por exemplo, só para você sentir isso. Comer mais o quê? Carnes, hortaliças, algumas frutas de baixo índice glicêmico, comer verduras, né, comer queijo, comer um iogurte natural, comer abacate, comer coco, aquilo que vocês estão sempre vendo eu comendo aqui, né? Sempre posto para vocês. Naquele momento, o teu corpo entendeu que você retirou o carboidrato e você começa a ficar menos viciado, digamos assim, no açúcar. Aí você, naquele momento, você passa 2 semanas comendo mais comida de verdade, que isso é comida de verdade. Retira os alimentos ruins. E a partir daquele momento você pode começar a fazer o jejum intermitente. Depois 1 a 2 semanas. Tem alunos meus que essa primeira semana de adaptação demoram 1 ou 2 semanas se adaptando e depois a gente entra com o jejum intermitente. E como você pode fazer o jejum intermitente? O melhor horário é você fazer sempre à noite. Tem muita gente que acorda à noite para comer, gente. Acredita em mim. Muita gente ainda acorda à noite para comer. Então a primeira coisa que você vai fazer é de 8 horas, parei de comer 8 horas da noite, foi minha última refeição. Você tenta ficar até 8 horas do outro dia sem comer. Esse é o primeiro jejum, de 12 horas. Ah, entendi. Você vai ficar 12 horas. Então, o jejum noturno é o mais fácil para fazer. Então, você já ensinou o seu corpo que aquele momento de 12 horas ali você não comeu. Aí você acorda de manhã, 8 horas, já tem 12 horas de jejum e você começa a fazer a tua primeira refeição. Beleza? E o que eu como para quebrar o meu jejum? Então pensa comigo. Um dos fatores para você fazer, um dos benefícios, digamos assim, para você fazer de fazer jejum é você abaixar a tua insulina, correto? Então já que tua insulina está baixinha, se você logo de manhã, a primeira refeição, você comer algum alimento de alto índice glicêmico, você vai explodir de novo a tua insulina. Então não valeu a pena, você jogou o jejum no ralo, jogou o jejum todo no lixo, não valeu a pena. Então você tem que fazer o quê? Na primeira refeição, você precisa comer alimentos de baixo índice glicêmico, fazer a tua insulina não subir muito. E quais são esses alimentos? Pode comer o ovo, pode comer ali um queijo, pode comer ali, tem gente que almoça logo cedo, não tem problema nenhum, um iogurte natural, comer uma fruta, um abacate, né? Pode comer tudo isso que eu falei, tudo isso junto. Esse é uma boa quebra, alimentos de baixo índice glicêmico, beleza? Então eu faço o jejum hoje, porque eu quebro o jejum muitas vezes, gente, 14, 15 horas, eu passo a manhã toda, porque eu treino em jejum. Eu já jantei hoje, jantei hoje era 7 e pouco, 8 horas, vou virar amanhã, vou acordar cedo, vou me hidratar bastante, beber água, muita água, 2, 3 copos de água,
com um pouquinho, por isso que vocês, quando muitas vezes eu posto, eu coloco um pouquinho de água logo cedo em jejum, água com sal, logo cedo. Por que o sal é importante? Porque no suor a gente transpira muito e a gente libera muitos minerais que a gente precisa desses minerais. Então o sal do Himalaia, o sal integral, ele tem esses minerais. Então eu coloco um pouquinho de manhã para suprir essa necessidade do meu corpo. Então eu coloco um pouquinho de sal e bebo aquela água com limão, água com sal, e ali eu me hidrato logo cedo. E vou fazer minhas coisas, vou trabalhar, vou dar aula, e lá para as meio-dia, mais ou menos 1 hora, eu treino, faço meu treino, né? E depois eu vou para casa e vou almoçar. E vou almoçar, vou tomar banho, vou almoçar, e isso acontece mais ou menos 14, 15 horas, muitas vezes 16 horas. Aí eu entendo, vou escutar o meu corpo. Se eu tiver com fome, o que eu vou fazer? Eu vou comer. Se eu não tiver com fome, eu vou estender um pouquinho mais. Vou trabalhar, fazer outra coisa e vou estender um pouquinho mais. Eu só como hoje quando eu estou com fome, porque eu consegui entender o meu corpo. Meu corpo vai dar sinais, de estar com fome. E como você percebe se é fome ou sede? Simples. Toda vez que você comeu e você 2 horas depois está com fome, bebe um copo de água primeiro. Muitas vezes é sede. Então o que eu faço? A gente chama isso de ondas da fome, tá, Zildo? Então o que acontece? Deu 10 horas da manhã, eu me alimentei muito bem hoje à noite. Minha última refeição foi muito boa. Então, supostamente, eu vou ficar a noite toda sem comer, a manhã toda, mas imagina que 10 horas da manhã, amanhã de manhã, 10 horas, eu sinto a fome. O que eu vou fazer? Vou ficar pensando assim, será que é fome? Ou será que é vontade de comer? São coisas diferentes. Fome é quando realmente você tem uma necessidade de comer alguma coisa. O teu corpo está pedindo aquilo, o teu corpo, não o teu estresse. Ou se é sede. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser beber um copo de água. Vou me hidratar bastante. Coloco um pouquinho de novo, boto um pouquinho de sal e bebo aquela água e fico observando o meu corpo. Se for vontade de comer, aquelas ondas da fome que passam, 2 minutos depois eu já não vou sentir fome. Aí passou aquilo. Aquilo não era fome, era vontade de comer. Alguma coisa despertou aquilo. Aí eu continuo o meu jejum. Entendeu? E assim eu vou prolongando o jejum. Então é legal que vocês entendam que para cada hora que você faz a mais jejum, tem mais benefícios. Tá? Então imagina, uma pessoa que faz 12 horas já ajuda no emagrecimento, já ajuda a baixar a insulina. Para quem tem muitos alunos aqui que estão acima do peso, que tem problemas já com diabetes, ajuda também, porque faz a tua insulina trabalhar menos, a glicemia baixa um pouquinho, o teu corpo descansa um pouco. Então o primeiro ponto é baixar a insulina. Jejum de 12 horas já faz isso com você, tá? Quanto mais horas você faz, mais benefício você tem de jejum. Então vamos imaginar, 14 horas de jejum, normalmente eu faço 17, 18 horas, igual você falou aqui. Às vezes eu faço 20. Então depois de 18 horas de jejum, já tem vários artigos falando que tem outros benefícios. Acima de 18 horas acontece uma coisa muito interessante. Que o teu corpo começa a entender o seguinte: Ed, faltou comida aqui. Não tem nada na barriga. O teu corpo vai fazer o quê? Ele não vai pedir para eu comer. Ele mesmo vai acionar e vai comer as gordurinhas. Então ele entra, meu corpo já está acostumado, o que eu faço com meus alunos é a mesma coisa, meu corpo já tá acostumado, Zildo, a comer gordura, usar a gordura como fonte de energia, ou usar os alimentos que eu como como fonte de energia. Então quando falta comida, ele vai lá e pega a gordurinha da minha barriga e usa como fonte de energia. Meu corpo hoje virou um carro flex. Se tem comida, ele usa a energia da comida. Se não tem comida, ele usa a gordura da comida. Então o que eu faço com meus alunos aqui é exatamente isso. Eu ensino eles, o corpo deles a virarem um carro flex. Então para isso existe todo um processo aí, jejum intermitente, alimentação que a gente está falando aqui, low carb, enfim, tem todo um aparato por trás aí. Beleza? Espero aí ter respondido isso. Então, lá na frente é jejum de 24 horas, por exemplo. Não sei se vocês estão acompanhando aqui. Eu tenho um aluno com 56 anos que está com um resultado incrível, assim. Eu posso falar que talvez seja o meu aluno mais disciplinado, assim, sabe? Tem 56 anos, estava com 110 quilos,
Ele falou, Ed, a autoestima lá embaixo, a gente estava com a barriga muito grande mesmo, ele estava desanimado. Quando ele começou no programa, ele estava muito triste, passou um momento bem difícil, assim, pós-pandemia. Imagina, a gente ganhou, ele saiu de 90 quilos para 110 quilos, então ele ganhou mais de 30 quilos na pandemia, e ele falou, Ed, meu Deus do céu, o que está acontecendo, cara? Minhas roupas não cabem mais, a diabetes dele está lá em cima, ele estava com 115 de glicemia, a insulina lá em cima, tomando remédio para diabetes, tomando remédio para pressão alta, então ele não estava legal, e ele começou esse processo. E ele hoje, mas começou no passo 1, no protocolo 1, não façam isso, não estou falando para vocês fazerem isso. Eu ensinei ele e ele começou aí com 12 horas de jejum, tirou os alimentos que faziam mal, começou a comer alimentos de baixo índice glicêmico, treino de força, treino de alta intensidade, usamos todos os recursos com ele. E hoje ele faz jejum mais prolongado, ele faz jejum de 24 horas, por exemplo. Por que ele faz jejum mais prolongado? Porque o jejum mais prolongado, principalmente esse para a mais de 18 horas, 18, 19, 20, 24 horas, faz com que aconteça uma magia no nosso corpo, que chama autofagia. O que é isso, Ed? Autofagia. Autofagia é quando o teu corpo ele começa a buscar células mortas, tudo que está no teu corpo, que não está sendo usado ali, ele começa a utilizar isso como fonte de energia. Então funciona assim, imagina. O teu corpo ele tem a possibilidade, como se fosse uma casa. Ele desmancha a casa, que está velha já, aquela pele, aquelas células que não estão funcionando, às vezes até alguns tumores que a gente tem no nosso corpo, ele desmancha aquilo para ele se alimentar daquele próprio nutriente, ali, digamos assim, e ele refaz uma nova casa. É como se você conseguisse desmanchar uma casa e pegar todo aquele material daquela casa e com esse material você construir uma casa nova. Então, a autofagia é um pouco isso. Reparação celular. O teu corpo tem essa capacidade de fazer isso com você. E está acontecendo com ele agora. Por que a gente faz? Dentro do processo com ele, a gente está fazendo jejuns mais prolongados, mais longos. Para justamente a gente usar a autofagia do jejum. Gente, ele tinha uma barriga. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Uma pessoa, ele tem um pouco mais alto que eu. Ele tem 73 quilos. Não, desculpa, 1,73 m com 110 quilos. Presta atenção. Ele tava com a barriga tava assim, ó. Vou fazer aqui, ó. A barriga dele tava levando a camisa lá na frente, correto? O que aconteceu com ele? A gente começou com treino de alta intensidade, treino de musculação, começamos com alimentação low carb, jejum intermitente. O que aconteceu com a barriga dele? A gordura que tava aqui dentro, né? A gordura visceral e aquela gordura que tava entre a parede abdominal e a pele foi reduzida. Ele murchou, né? Ele murchou, que eu digo que a gente tirou aquela gordura daqui. Mas a pele ficou ainda, né? Ficou esticada. Imagina, ele sempre teve, por muitos anos ele teve aquele corpo. Então a pele ficou esticada. Reduziu a gordura e a pele ficou lá. Agora, Ed, o que aconteceu com essa pele? O que aconteceu? Como que a pele conseguiu retrair? Como que essa pele conseguiu voltar no lugar? Um dos motivos é atividade de alta intensidade e treino de musculação. O treino de musculação fez o corpo dele trabalhar e fabricar mais colágeno. Mais colágeno tem a ver com a pele. Então, o treino de força estimula a produção de colágeno. O treino de alta intensidade, a própria musculação, o treino que a gente promove aqui, estimula a produção de colágeno. Tá? Juntamente, voltou a elasticidade da pele. Ah, entendi. Lembra aquele elástico velho, assim, aquele elástico branco? Que você estica e ele volta? Se ele ficar muito tempo esticado e envelhecer, ele não volta mais, né? Mas a pele volta, desde que você estimule ela. Então a pele dele está voltando. Ah, é de um jejum intermitente. Para que serve? Justamente para ajudar a pegar aquela pele morta, aquelas células mortas, e refazer uma pele nova. Olha que interessante isso, gente. Sem fazer cirurgia, a gente recuperou a pele dele, está recuperando. Tem um pouquinho para sair ainda, mas enfim, a gente vai conseguir fazer isso. E tem outros alunos também que conseguiram fazer isso. Tinha uma barriga muito cheia de celulite, uma barriga cheia de varizes, uma barriga caída. Com jejum intermitente, com exercício de alta intensidade, a gente conseguiu retrair de novo essa barriga. Às vezes demora algum tempo, às vezes
6 a 1 ano, demora esse processo, tá? Agora imagina, você demorou 40 anos com a barriga grande, e agora você não pode demorar aí, não pode esperar 6 meses trabalhando, 3 meses trabalhando certinho e voltar a ter aquela barriga de tanquinho, aquela barriga marcada, de forma natural, né? E muita gente não faz isso. O que a galera faz muitas vezes? Entra na faca, lipoaspiração, né? Eu costumo dizer, lipoaspiração, eu sou contra isso também. Eu falo para vocês aqui, tá, gente? Estou aberto para vocês aqui e eu falo para você o porquê que buscar lipoaspiração hoje para tirar a barriga não digamos assim, um recurso que eu acredito que vai te ajudar. Pode ajudar de forma temporária, tá? Então o que acontece? Somente se você tem mais de 40 anos. Por que, lipoaspiração não funciona? Vou te falar uma coisa. De cada 10 pessoas que fazem lipo, 10 pessoas que fazem, 9 pessoas voltam a engordar nos primeiros 6 meses. Pode acontecer de dar certo, mas 9 pessoas voltam a engordar e voltam a engordar muito mais do que o peso anterior, tá? Por que não funciona muitas vezes? Porque quando você faz uma lipoaspiração, você está cuidando apenas dos sintomas da inflamação do seu corpo. Aquela gordurinha que está ali muitas vezes é os sintomas daquilo que você está fazendo de errado com você mesmo. Ah, entendi. Aquela gordurinha que está ali, Ed, é os sintomas de o quê? O que você está fazendo para ter aquela gordurinha? Às vezes um estilo de vida que não é tão saudável. Não faço exercício físico, me alimento mal pra caramba, pra já eu tenho barriga. Então quando você tira a gordurinha com a lipoaspiração, o que vai acontecer? Você resolve só os sintomas do problema. O que você precisa resolver é a causa do problema. Se você não resolver a causa do problema, você fazer lipoaspiração hoje, amanhã de novo você começa a engordar. Se você não cuidar da causa do problema, você vai ganhar peso novamente. O que está me causando a barriga, Ed? É o teu estilo de vida. Muitas vezes estou parado, estou sedentário, me alimento mal, não durmo direito. Então isso está me fazendo engordar. Então para já, eu estou com barriga. Para já, se eu tirar essa barriga, se eu não cuidar do meu estilo de vida, eu vou voltar a ter barriga. Então o que a gente precisa fazer, e eu estou aqui para te ajudar, tá? É você entender que existe formas naturais, tá? Forma de se tornar um cara com um corpo legal de forma natural e definitiva. Para isso você precisa adotar um estilo de vida saudável, gente. É simples. De que preciso saber para ter um estilo de vida saudável? Vocês já sabem. Atividade física. E qual é a melhor atividade física? Eu gosto de correr, gosto de jogar uma bolinha fim de semana, gosto de jogar tênis. Você pode fazer o que você quiser, não tem problema. Mas tem que ter em mente que a melhor atividade física pra gente, que tem mais de 40 anos, é aquela que faça, que aumente a sua massa muscular. Essa é muito importante. Se o esporte que você está fazendo está aumentando a sua massa muscular, continue nele. Agora, se você está fazendo algum esporte e está perdendo massa muscular, não vai ser legal para você. Porque quando você tiver a meia idade, com quase 45 anos, ou tiver com 50 anos, você vai ser um cara fraco, um cara muitas vezes sem massa muscular, murcho, sem um aspecto saudável, um cara que está muitas vezes com sarcopenia, diminuição de massa muscular. Então o que é mais? O esporte, ele faz o que com a gente? A melhor coisa que o esporte pode te dar são duas coisas: aumento de massa muscular e aumento da tua capacidade cardiorrespiratória. Então o esporte que você tem que fazer, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu tenho que fazer pelo menos 1 a 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, um esporte que aumente a minha massa muscular. E qual é o esporte que mais aumenta a sua massa muscular? Musculação. Nada substitui uma boa musculação. Não gosto de academia. Não estou falando para você ir para academia. Não estou falando isso. Musculação é você colocar o teu músculo para trabalhar. Você pode fazer num lugar como esse aqui, ó. Lá no meio. A gente faz um treino de musculação ali. Musculação só com peso corporal, dá para fazer. Musculação dentro de casa, dá para fazer. Musculação na praia, dá para fazer. Você não precisa muitas vezes de peso, tá? Tem algumas pessoas que estão mais avançadas que vão precisar de um pezinho. Mas a maioria das pessoas que me seguem aqui,
estão hoje, né, de tal forma que só com peso corporal já é o suficiente, gente. É isso que você entende. Você não precisa ir pra academia. Academia é chato pra caramba. Eu sei disso. Eu não gosto de academia também. Aquele ambiente hostil, você chega lá, ainda mais se você tiver um pouquinho acima do peso, você chega lá, as pessoas ficam olhando torto pra você. Você fica jogado no canto lá, faz tudo errado, não é assim? Eu sei como que é, eu não gosto de academia também. Que a gente tem que entender que a gente precisa fazer exercício físico pra gente. Não precisa ir pra academia, tá bom? Então vou começar a fazer alguns treinos para vocês aqui. Tem vários treinos que eu coloquei no meu Instagram aqui para vocês praticarem também, tá bom? Então um ponto interessante é esse aí, sobre aumento de massa muscular. Vê se tem mais pergunta aqui que eu tô falando pra caramba. Ó, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui, peraí. Maravilha, cara. Tenho 44 anos, perdi minha mãe pro diabetes. Muito obrigado, Deus te abençoe. Cara, é isso aí. Eu também morro de medo, tá? Eu morro de medo. Meu pai é diabético. Eu tenho a genética também, entendeu? Então eu me cuido pra caramba porque eu preciso cuidar da minha filha, preciso cuidar de mim, preciso cuidar. Eu gosto de ter saúde. Eu entendi que isso que a gente está fazendo aqui vai melhorar a minha saúde de forma natural, entendeu? A maioria dos meus amigos da minha idade já estão tomando remédio para diabetes, já estão gastando 300, 400 reais de remédio por mês pro resto da vida. Não é agora. Tomando remédio para diabetes, gente, você não vai curar o diabetes. Você vai só amenizar, você vai só. Ele vai parar de dar problema ali, mas não vai resolver o problema. Entendeu? Então você tem que entender isso. Tomar remédio não vai resolver o problema. Ele vai amenizar, ele vai encaixotar, ele vai mascarar o problema. Tem gente que vai tomar. Se você hoje tem 45 anos e você estiver já tomando remédio para diabetes, você tem que entender que daqui para frente vai ser pior ainda. Então, se você não fizer nada hoje para melhorar, para mudar, lá na frente, com 50, com 60, vai estar pior ainda, vai estar tomando mais remédio ainda. Então, o que você precisa fazer é usar esses recursos que eu estou falando para vocês aqui, justamente para você. Tem muitos alunos meus, o Luiz mesmo, ele tomando remédio. Parou, o médico dele já tirou o remédio. Então é isso, atividade física, cuidar da saúde para não ter que cuidar da doença. É isso que vocês têm que entender. Cuida da saúde para você não precisar cuidar da doença. Quanto mais eu cuido da saúde, mais saúde eu tenho. Quanto mais saúde eu tenho, menos doença eu tenho. Toda vez que começar a perder saúde, então, ou seja, eu paro de fazer atividade física, começo a me alimentar mal, começo a dormir mal e eu começo a descer. Minha saúde começa a perder, eu começo a perder a saúde. E as doenças estão todas aqui embaixo. A hora que eu começo a perder a saúde, as doenças me pegam. Então o que eu posso fazer? Ed, entendi isso. O que eu posso fazer? Recuperar a saúde de novo. Como que eu recupero a saúde? Usando os melhores recursos para aumentar a sua saúde. Aí eu me afasto. O que eu posso fazer, Ed? Alimentação de baixo índice glicêmico, alimentação low carb, atividade de musculação, atividade de alta intensidade, dormir melhor, fazer jejum. Toda vez que eu aplico esses recursos, a minha saúde recupera de novo e a doença fica lá embaixo. Mas a hora que eu parar de fazer o que eu faço hoje, vai acontecer comigo o que acontece a maioria das pessoas com 45 anos. Estão todas acima do peso, todas pelo menos 70%. Estava lendo hoje, gente, 70% das pessoas com 40 a 49 anos estão acima do peso. 70% das pessoas da nossa idade, da maioria das pessoas que me seguem aqui hoje, estão acima do peso. Então hoje, se eu parar de fazer o que eu faço hoje, eu também vou me tornar a média. E qual que é a média? 70% acima do peso. Tá bom? Vamos ter alguém querendo entrar ao vivo aqui, ó. Quem que tá aqui? Vamos bater um papo aqui? Quem topa aqui entrar comigo aqui? Quem mandou aqui uma mensaginha? Nildinho aqui, ó. Nildinho Santos. Sabe que ele anda por aí ainda aí? Vamos trocar uma ideia, ele conta um pouco da história dele. De repente o probleminha dele, talvez é um problema que você também tá tendo aí. Então ele vai... Será que ele tá por aqui? Nildinho, tá por aí? Deixa eu ver se eu aceito ele aqui. Ó, entrar ao vivo com o Nildinho. Agora vamos falando, quero ajudar vocês aqui. E aqui não tem muitas luzes, né? Tá tudo muito improvisado aqui, mas importante é o conteúdo. Epa! Opa! Tô vendo só as pernas aí. Ah, agora deu.
Beleza, boa noite. Boa noite, meu amigo. Beleza? Tá tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Chegando agora da academia. Que top. Olha, É, antes de começar aqui, Nildinho, né? é, Fala o seu nome, o pessoal só conhece mais como baiano. baiano. Baiano, fala o seu nome, a tua idade, de onde você está falando pra gente. Eu me chamo Ronildo, tenho 49 anos e trabalho aqui e moro em Barbacena, Minas Gerais. Que legal, cara, muito legal. Seja bem-vindo, tá? Prazer em falar com você. Tá certo. Como que eu posso te ajudar, Baiano? O que acontece? Assim, é sobre mais alimentação, né? Porque eu tô na academia, eu tenho diabetes faz 5 anos, faz 4 anos que eu descobri que eu sou diabético, porque minha família toda é diabética. É, Certo? e aí eu pesava 95 quilos. Cheguei, quando eu descobri que eu estava com a diabetes, cheguei a pesar uns 68, não foi, amor? 68 quilos, que eu fiquei com muita, assim, Uhum. tendo aquele depressão, assim, que eu fiquei muito preocupado com aquilo outro. Hoje eu tô com 72 quilos, chegando a 73, mas perdi bastante gordura, né? Minha alimentação Uhum. agora está balanceada. Aí eu sou assim, mas saber o que eu faço assim, para ganhar mais massa muscular, né? Que assim, eu tô na academia, mas assim, os exercícios que eu faço, saber quais são os exercícios mais específicos, entendeu? Para ganhar mais massa e perder bastante gordura. É isso aí. Ó, primeiro eu vou falar sobre diabetes, né? Isso é importante, tá? Tem vários alunos aqui passando por isso também. E é bem. A gente está, infelizmente, Baiana, a gente está enfrentando uma pandemia dessa doença hoje. Isso está tá fora de controle já o que está acontecendo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que estar muito atento ao que realmente. Isso é muito importante, a gente estar atento ao diabetes, entendeu? Então, está muito comum pessoas da nossa idade já com essa doença. O que está acontecendo hoje? A gente, cada vez mais, duas coisas que você pode fazer que vai te ajudar bastante. Por que as pessoas, se a gente olhar lá atrás, a gente está falando da década de 60, 50, 40, era uma doença que não existia. Era raro hoje. Era raro acontecer isso naquela época. Muito raro. Hoje, até pouco tempo atrás, não existia diabetes infantil. Hoje já está acontecendo isso já. Então a gente tem que começar a entender o que a gente está fazendo que está errado. O porquê que cada vez mais tem pessoas que estão mais acima do peso, cada vez mais diabetes, cada vez mais hipertenso, cada vez mais pessoas doentes, né? O que a gente está fazendo de errado? Então a gente pode entender duas coisas que a gente está fazendo de errado, que está mudando a história completamente, a gente tem que estar atento a isso. Primeira coisa, nossa alimentação. Nunca comemos tanto e tão mal como hoje. Hoje a gente come muito durante o dia, a gente passa praticamente o dia todo comendo, por vários fatores, às vezes ansiedade, às vezes depressão, às vezes a gente está triste, a gente vai lá e come, então a gente começou a misturar a nossa necessidade de comer, que é uma necessidade fisiológica, a gente precisa comer, e a gente começou a misturar isso com uma questão de você, é como se fosse uma bengala, de você comer alguma coisa para não sentir aquela dor, aquele aperto no coração, então a gente vai lá e come e aquilo sacia a gente ali alguns momentos, a gente volta a comer de novo e a gente não para de comer. Então a comida, é a gente entender, Baiano, que a comida trouxe esse problema para a gente, esse excesso de comida. Comer muito durante o dia todo. Então aí, quando você come o dia todo, você não descansa o seu corpo. Se não descansa o seu corpo, você não descansa o seu pâncreas. Se você é diabético, você sabe disso, você conhece o pâncreas, né? O pâncreas Uhum. é um órgão muito importante. Então, nesse momento, o teu pâncreas, ou lá atrás, não parava de trabalhar. Aí você precisa descansar ele, dar férias para ele lá no Caribe. E como você dá férias para o teu pâncreas? O teu pâncreas é muito importante para quem tem diabetes. Muito importante. Você faz duas coisas. Vai descansar o cara que vai fazer você parar de tomar remédio. Você tem que fazer duas coisas. Fala assim, pâncreas, vou cuidar de você agora.
que é esse órgão tão importante que a gente tem. E como que eu cuido dele, Ed? Eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, eu tenho que parar de ficar comendo o tempo todo, em hora em hora. Você, mas Ed, eu faço poucas refeições. Mas lembra, se você comer uma fruta, conta como uma refeição. Se você chupar um sorvete, conta como uma refeição. Quantas vezes você coloca alguma coisa na boca tirando água? Praticamente, a gente passa o dia todo comendo. Ou a maioria das pessoas. Então, a gente come de manhã, come pão. 2 horas depois, você come um negócio novo. Vai lá e belisca alguma coisa. Pegou uma bolacha, pegou um bolo. Se a gente olhar para o dia a dia, Baiano, a gente fica o dia todo comendo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para cuidar do teu pâncreas é diminuir o número de refeições que você come. Então, você pode fazer 2, 3 refeições, boas, grandes refeições, que isso vai te ajudar bastante. Entendeu? Entendi. Segunda coisa que você pode fazer é o que comer nessas 3 refeições. Então, uma coisa que você pode comer, que vai te ajudar bastante, é comer alimentos que a gente chama de alimentos de baixo índice glicêmico. E quais são os principais alimentos de baixo índice glicêmico? Aquilo que faz muito mal para o teu pâncreas são os alimentos processados. Chocolate, doce, refrigerante, bolos e muitas vezes excesso de carboidrato. Às vezes até um pão, né? Pão, arroz branco. Então não estou falando para você parar de comer isso, não. Estou falando para você diminuir. Você pode fazer o seguinte, você vai lá na farmácia, você pode medir lá, ver como que está a tua glicemia, ou você faz um exame de sangue, vê como está a tua insulina também, leva no médico e pede para ele fazer aquela leitura e falar para você como é que você está. Você sabe a tua insulina? Quanto que fica? Da última vez que eu medi, que eu fiz um exame de sangue vai fazer uns 2 meses, que eu fiz, em jejum tava 120. Então, 120 é diabético, né? A gente está ali, 120, 125, você tem que estar tomando teu remedinho já. Então, o que acontece? Você tem que fazer o quê? Procura se alimentar dessa forma que eu te falei, comer menos refeições, e quando você comer, cara, comer carne, comer verduras, comer hortaliças, você procura isso na internet, hortaliças, e faz Assim, grande... eu, eu Pode não falar. comia, né? Eu não comia nada disso, que nem eu cheguei a falar, eu cheguei a pesar 95 quilos. Porque eu não comia nada de Uhum. salada, eu comia minha comida de manhã, uns 4, 5 pão, era o almoço dava quase 12 quilos, mais massa, arroz, macarrão, purê, batata frita, refrigerante era bastante, salgado, bolo. Então, quando eu comecei a ficar, que eu vi que eu comecei a sentir muita vontade de ir no banheiro e passei mal, eu fiquei uma semana Uhum. internado. A diabetes ela estava 547. Eu não sabia que eu tinha Caramba. estado com diabetes. Aí, de lá pra cá, eu já comecei mais a comer verduras, arroz, se eu comer arroz branco, é uma colher de arroz. Se eu comer arroz, não como macarrão. Pão, eu tô comendo um pão assim de manhã com queijo branco. É. Carne, eu como bastante, esse negócio. Parei mais de tomar cerveja, que eu bebia muito cerveja. Uhum. Você tem que entender, por exemplo, no teu caso, ó, Ed, você é contra. Raramente eu como pão. Eu não sou contra o pão, não. Cada um sabe de si, da tua saúde. É, Tá? Eventualmente eu posso comer um pão. Eu tenho saúde hoje, eventualmente eu posso comer pão. Eventualmente eu vou começar a comer arroz, comer massa. Mas uma pessoa como você, que está com 120, 125 de glicemia, está tomando remédio para diabetes, o que você precisa fazer? Tirar aquilo que tá alimentando o teu diabetes. O que está alimentando o teu diabetes? É essa quantidade de açúcar que você está comendo. Ah, mas Ed, eu estou comendo pão, mas o pão, quando cai dentro do teu organismo, ele vira açúcar também. Entendeu? A massa ali, ele vira açúcar também. Isso está fazendo o teu pâncreas trabalhar muito. Então você tem que fazer o quê? Você tem que retirar esse tipo de comida. Aí você tem que comer bastante carne para ficar saciado, abacate, coco fresco, todos esses alimentos vão fazer você se sentir mais saciado e não vai sentir fome para ficar beliscando. Muita gente fica com vontade de ficar beliscando porque a gente come massa. Quando você come um arroz, massa, por exemplo, a tua insulina sobe muito rápido, aí você fica satisfeito, aí fica saciado. Mas ela desce muito rápido. E quando desce muito rápido, você tem que comer de novo,
porque você precisa novamente dessa energia. E você não para de comer assim, a gente passa o dia todo. Então, o que você precisa fazer? Poucas refeições, tá? Então, distribui aqui a tua fazer 3, 4, 3, se você está começando agora, 4 refeições. Tenta pegar no teu dia e falar assim, vou comer 4 refeições, boas refeições. De manhã, café da manhã. Vai comer o quê? Cara, comer ovo, dá prioridade. Pode comer teu queijo também, mas tira o teu pão, cara. Você não nasceu com pão. Não vai ter nenhum problema. Muitas vezes tem gente que nem sabe o que é pão. Então você não tem nenhum problema você tirar o pão. Substitui. Você não pode sair da mesa com fome. Não estou falando isso. Aí você pode comer o quê? 1, 2, 3 ovos. Beber o iogurte natural. Come um abacate junto ali. Né? Um próprio queijo prato, que tem bastante gorduras. Aquele queijo mais amarelado. Come aquilo, fica satisfeito. Entendeu? Aí você vai fazer o teu almoço. O que você vai comer no almoço? Todas as variedades, procura na internet, hortaliças. Todas as variedades de hortaliças, verduras e carnes. Entendeu? Come bastante isso, você vai ficar saciado. Aí no final da tarde me deu fome de novo. Ed, o que eu vou comer? Você pode voltar a comer o que você comeu de manhã. Ah, não tô enjoado de ovo. Pô, vai comer um abacate, vai comer uma castanha. Entendeu? Vou comer um queijo novamente. Aí à noite você faz o quê? Você repete o que você comeu no almoço. Você acha que você vai ficar satisfeito? Você vai ficar muito satisfeito. Você não vai sentir fome. Aí você passou o teu dia todo sem comer alimentos de alto índice glicêmico. Isso vai te ajudar muito. À tarde, quando eu chego do serviço, eu comprei, eu faço sempre vitamina agora, né, misturando maçã com farelo de aveia e, como é que não sei, linhaça, amor, que eu comprei? Linhaça. E linhaça. Eu misturo tudo e tomo antes de ir para academia. Então não é legal isso para você. Entendeu? Aveia, em alguns momentos, se for uma pessoa já saudável para academia, você não precisa se você jantou bem à noite, você vai treinar. Você treina de manhã? Não, é só na parte da tarde, quando eu chego do trabalho. Porque eu trabalho, eu passo o dia trabalhando com um negócio com a internet, né? Subindo escada instalando na rua, né? Subindo e descendo escada. Eu ando a base de uns 4, 5 quilômetros com escada por dia. Você não precisa tomar esse shake aí. Entendeu? Entendi. Não precisa tomar esse shake aí. Você toma um café preto, cara. Toma um café preto. Entendeu? Come ali o que você tem que comer no teu café da manhã, teu ovo, teu queijo, enfim. Substitui, você tem que come bastante comida de verdade. Tira esse primeiro momento, mas faz uma experiência. Eu costumo dizer, você não precisa acreditar, eu estou aqui para te ajudar, não precisa acreditar 100% em mim, não. Pega o que eu estou falando e passa uma semana só fazendo o que eu estou falando para você. E você vai olhar para o teu corpo, vai olhar para a tua saúde e falar, caramba, não é verdade que o Ed estava certo? Mas você tem que experimentar isso. Tudo que eu estou falando aqui, você tem que colocar em prática. E você vai experimentar isso e você vai sentir, vai ter a sensação do que é ter um corpo mais saudável. A partir do momento que você ter a sensação do que é ter um corpo mais saudável, você não quer outra coisa. Aí você fala, puxa vida, já sei como fazer. Aí você só repete isso, entendeu? Aí como que você faz, por exemplo, nos treinos? A gente está falando de treinos aqui. Como são teus treinos? Me fala um pouquinho. São séries de 15, né? Séries de 15. Tem dia que eu treino costa e bíceps, tem dia que eu treino perna e peito. É variado, por dias eu treino. São séries de 15, né? Que eu faço, cada série de 15. Legal, legal. Certinho, pode falar. Abdominal, faço 3 séries de prancha, né? Prancha, eu esqueci, eu não sei como é que dá o nome daquele que você levanta, que não encosta levanta o joelho e não encosta as costas no chão, fica fazendo. Flexão? Flexão, é isso. Entendi. Então, o que você pode fazer? Ó, a musculação vai te ajudar bastante, tá? Eu até vi um vídeo de você fazendo, até com um outro rapaz do seu lado aí, um tipo de abdominal, que você fazia para um lado, para outro, aqui eu tava olhando aí, eu disse, vai até que eu vou ver se eu arrependo se eu faço isso aí. Ó, vou te dar uma dica bem legal de musculação.
te dar uma dica bem legal de musculação para você fazer lá na academia que você treina. Vai te dar bastante resultado. O mais importante é como você executa o movimento. Você tem que entender a relação entre número de repetições com peso. Vou traduzir isso para você. Então imagina assim, Ed, fui lá no supino, né? Você sabe o que é supino? Sei. Quem não sabe disso, que você deita no banco, né, e empurra para cima, assim, ou com dumbbell, com barra. Imagina que você está lá no banco, vai fazer um supino, né? Então, vou te dar uma dica para você aumentar a tua massa muscular aí, vai ser a dica dessa live aqui hoje. Ed, tá. Preparei meu peso, deitei lá no banco, fiz um aquecimento. O que é aquecimento? Você fazer primeiro um pouco peso, né? Primeiro faz só com a barra ali, depois bota mais um pezinho, aquece, pode fazer ali 10, 12 repetições de aquecimento. Agora vem um segredo para você aumentar a tua massa muscular. Baiano. Você precisa fazer um número de repetições da qual a última repetição tem que ser próxima do limite. Então, vou te dar um exemplo. Ed, vou colocar um peso da qual eu quero que você faça aqui 8 a 10 repetições. Ah, entendi. Imagina, se eu colocar 20 quilos de cada lado, eu vou fazer 20 repetições. Ah, tá muito leve. O Ed pediu para fazer de 8 a 12. Aí eu vou colocar um pouquinho mais de peso e faço com 45 quilos. Aí tentei fazer. Fiz 15 repetições. Tá muito leve ainda. Aí eu coloco 50, tô dando um exemplo aqui, tá? Tá. Aí coloquei 50 quilos no supino. 6, 7, 8, 9. Guardei a barra, descansei. Eu encontrei a melhor carga para fazer 9 repetições. Entendeu? Você tem que trabalhar no teu máximo para aquele número de repetições. Vou dar o exemplo errado agora, que a maioria das pessoas fazem. O professor escreveu lá na caderneta dele, lá na ficha dele. Falou assim, ó, você vai fazer 15 repetições de supino. Aí ele bota um pezinho e vai. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e guarda a barra. Ele não estimulou, a gente chama de cérebro reptiliano, ele não estimulou o corpo dele a aumentar a massa muscular dele. Então, da forma que ele fez ali, o corpo dele, se falasse para ele, falaria o seguinte: ô Baiano, bicho, você tá muito forte, cara. Você pegou essa barra aí e ficou aqui, ó, brincando com ela, nem se esforçou, pra já, eu não vou aumentar a tua massa muscular. Você não precisa. Ficou leves para você. Entendeu? Só você só vai aumentar a sua massa muscular, só vai ganhar massa muscular se você mostrar para o seu corpo que você está fraco. Como que você mostra para o teu corpo que você está fraco? Fazendo a última repetição muito pesado. Aí o teu corpo fala assim, Baiano do céu, você fez aí 9 repetições e quase não conseguiu fazer a 10ª repetição. É sinal que você está fraco. É sinal que agora eu vou aumentar a sua massa muscular. E para isso, o teu corpo, ele está sempre em estado de sobrevivência. E aqui dentro do nosso cérebro, tem uma coisa chamada cérebro reptiliano. É o cara que faz aumentar a massa muscular, faz melhorar a tua capacidade cardiorrespiratória. Ele é responsável de deixar você mais definido, mais forte. Ele vai falar assim, Baiano, então é o seguinte, agora eu vou mandar mais, reestruturar o teu peitoral, todos esses músculos foram trabalhados para quando você voltar a fazer isso, você não sofra o que você sofreu. Entendeu como funciona? Ah, entendi. Então, resumindo tudo, a gente tem que trabalhar até o máximo que a gente conseguir de peso. O máximo que eu digo é dentro de uma técnica. Tem que explicar para os professores lá, alguém tinha que te ajudar. Só cuidado com o supino, quando você faz muito peso, às vezes sozinho, eu não recomendo que você faça isso com supino. Entendeu? A não ser que tenha um parceiro de treino, um professor para te ajudar. Porque o supino, o problema dele é o seguinte, imagina que eu vou fazer 10 repetições.
e faz 10, aí falha o braço. Porque eu fui até o máximo, né? Até a fadiga, que a gente chama, até a fadiga muscular. Foi até o máximo, a barra pode voltar e bater no seu peito. Então, alguns exercícios, quando você trabalha, como eu expliquei agora, até a fadiga muscular, até o máximo, às vezes é perigoso. Então, só te alertando aqui, tá bom? Só para você entender. Então, você pode estar lá, por exemplo, num outro aparelho lá e você pode fazer o exercício, mas sempre dentro do máximo. Mostrar para o teu corpo que você precisa, enfim, precisa ser estimulado ali. Entendeu? Entendeu? Uma coisa que o pessoal lá na loja fala muito, entendeu? Lá na loja, lá na academia, que acontece? O tal de. Ele falou que podia tomar o tal de. Agora. Creatina. Isso! Esse negócio aí. Aí eu disse, Ó, porque você não toma creatina? Eu digo, rapaz, eu sou meio estimado de tomar esse negócio, porque eu sou diabético. Falar que me deu um troço é, aí, eu tô ferrado. ó, então vamos lá. Creatina é um suplemento, né? Não faz mal. Creatina, o teu corpo já faz isso. Baiano, já fabrica esse hormônio. É um derivado de um hormônio. Muita gente chama de hormônio, né? Hum, Então, o teu corpo já faz isso. O teu corpo já produz isso. Entendeu? não A entendi. gente, o teu corpo já, mais que você não saiba disso, mas o teu corpo já fabrica esse hormônio. Meu corpo já fabrica, sim. Teu corpo já faz esse hormônio já. Muitas vezes você faz o uso dele, você acrescenta mais. Você toma ele para o teu corpo fabricar mais, produzir mais esse hormônio. Entendeu? Mas o que eu penso em relação a isso? Até a quinta-feira passada a gente estava aqui, um rapaz perguntou sobre creatina também. Se você tiver tudo que você precisa, baiano, tá no alimento, cara. Entendi. A creatina, todos os aminoácidos, todas as proteínas, todas as gorduras boas, as vitaminas, você encontra isso tudo no alimento. Então não adianta nada a gente gastar uma grana. Creatina não é um suplemento muito caro comparado com os outros. Até custo-benefício é um ótimo suplemento. Mas para quem está começando, foca na comida. Entendeu? Em vez de você lá gastar, hoje, sei lá quanto custa uma creatina, acho que 60, 100 reais, uma creatina boa, às vezes mais barato, mas em vez de você gastar ali, sei lá, 100 reais de suplemento, investe em comida, cara. Entendeu? Investe Entendi. em comida, isso, porque aí come você, come a tua família também, você começa a nutrir o seu corpo. O melhor suplemento vem do alimento. Nem um suplemento, nenhum, substitui uma boa comida. Entendeu? Entendi. Porque o que acontece? Hoje as pessoas estão buscando a fórmula mágica. Não, a creatina não tem nada a ver. Você poderia tomar creatina sem problema nenhum. Mas investe na comida. Não tem. É aí que a gente tem que focar, entendeu? Tirar esse pão, comer mais carnes, frangos, peixes, ovos, saladas, hortaliças, frutas, abacate. Você que é diabético, principalmente, come abacate, come coco, né? Então, não coma muita fruta de alto índice glicêmico, né? Banana, por exemplo, para você, cara, de vez em quando, entendeu? Se você é isso que você tem que cuidar. Isso que é importante para a gente. Ed, eu sou atleta. Ah, é outra coisa. Porra, sou atleta. O cara fisiculturista vai disputar um campeonato lá. Aí é outra coisa. Pessoas comuns como eu e você, cara, a gente tem que focar na nossa comida, entendeu? Comendo a comida. Então não deixa a galera tomar lá whey, tomar creatina, tomar lá as coisas deles lá. Você fala, bicho, eu vou agora focar na comida, cara. É na comida que a gente tem que focar. Entendeu? Eu mudei muito meu hábito alimentar, eu mudei muito. Comecei a comer bastante coisa que eu não comia, principalmente salada, isso aqui. Eu tô comendo bastante mais carne e salada e eu. Agora a banana, assim, a banana prata, né? Porque o nutricionista que eu fui, ele disse, ó, você comer me ensinou isso aí, né? De manhã cedo em jejum. Primeira refeição do dia, uma banana prata e um copo de água, tomar em jejum, entendeu? A primeira refeição. Aí eu também não sei nem pra que serve, mas ele mandou tomar e eu tava tomando. Cada um, eu não estou falando que está certo ou tá errado, tá, gente? Estou falando aqui, o meu método, que a gente aplica aqui, presta atenção. Lembra, quando você come banana, você quebrou o teu jejum já. Você não fica de jejum. Quando você come banana, quebrou o jejum. Aham. Entendeu?
água, se você beber só água, você continua em jejum. Banana quebra jejum. Então imagina só, você está com 120 de glicemia, tomando remédio para diabetes, aí você dormiu, descansou seu pâncreas, aí você jogou uma banana logo de manhã. Banana tem muita glicemia, tem muito açúcar, não vai fazer bem para você. Isso, a gente trabalha dessa forma. Talvez o teu nutricionista ele tenha uma forma diferente de pensar, entendeu? Mas eu nunca colocaria banana nos meus alunos que são diabéticos, principalmente de manhã, entendeu? Entendi. Então, o que que você pode fazer de manhã? Cara, toma teu café preto, come aquilo que eu falei para você e começa a observar o teu corpo, cara. Faz um exame de sangue. Todos os alunos começam comigo aqui, eu falo o seguinte, faz um exame de sangue hoje, pra gente olhar tudo lá. Algumas coisas os médicos vão falar, mas eu não mexo com doença, a gente cuida da saúde do cara, mas dá uma olhada lá, o triglicerídeo, a insulina, as vitaminas B12, ver como está a vitamina D, a gente olha naquilo tudo. Quando você começar a fazer musculação, comer o que você está comendo, que são alimentos de low carb, né, que a gente chama de baixo carboidrato, começar a fazer treinos, cuidar da tua saúde, começar a dormir melhor, tudo vai melhorar em você. Não só você vai emagrecer, ficar mais definido, sem barriga, não sei como está teu corpo hoje, mas a tua saúde, todos os marcadores da tua saúde vão melhorar. Todos, sem exceção. Só o fato de você tirar esse excesso de carboidrato, fazer atividade de alta intensidade, fazer musculação até a fadiga muscular. Então, isso tudo a gente chama de pilares para você transbordar a tua saúde, entendeu? Então, começa a praticar isso de forma certa, que eu tenho certeza aí que você vai, porra, a gente não pode, Baiano, não se permita, você está com 45 anos, né? A minha idade, Tô praticamente. 49. Hã? 49. 49, 4 a mais do que eu. Não se permita, aos 49 anos, estar diabético, Tá, entendeu? entendi. Você pode curar isso mudando os seus hábitos. Falando tudo que eu falei para você aqui, comendo menos durante o dia, tá? Cuidando, comendo mais carne, mais folhas, mais hortaliças, comendo abacate, comendo coco, alimentos, frutas de baixo índice glicêmico, e, cara, e beber muita água. Muita água. Você é um cara que tem que beber muita água. Todo mundo, mas você principalmente. Se hidrate durante o dia todo. Então vai na parte da manhã, igual eu falei logo no começo da live, bebe bastante água na parte da manhã. No meio da tarde você já vai ali, desacelerando um pouco a água, mas continua bebendo. Quando chegou próximo de dormir, você não tem que sentir sede. Porque se você sentiu sede muito à noite, é sinal que você bebeu pouca água de dia, durante o dia. Aí você faz o quê? Você começa a entender isso. Aí, por que que você precisa não beber? Por que que você precisa ter cuidado de não beber muita água logo ao deitar, ali, próximo ao deitar? Porque senão você vai muito, muito no banheiro, cara. Se você vai muito no banheiro, você não dorme direito. Se você não dorme direito, você tem pouca saúde. Se você tem pouca saúde, você começa a ter um corpo mais inflamado. Que hora que teu corpo vai arrumar a casa? Sabe a hora tem uma hora que a tua mulher assim fala, vou limpar a casa? E expulsa filho. Lá em casa era assim. Vai todo mundo para fora e vou limpar a casa agora. E começa a limpar a casa, a esposa, coloca os filhos para fora, aquela confusão. Minha mãe era assim. O teu corpo faz isso com você. Eu vou agora cuidar, vou limpar a casa. E que hora que ele vai limpar a casa? Limpar do quê? Da poluição, dos alimentos, muitas vezes agrotóxicos que a gente come, estresse. Então, tudo isso acontece à noite. Então, por isso que a gente tem que dormir. Dormir bem. Então, dormindo bem, você vai melhorar isso com certeza também. Tá bom? Ok. Alguma dúvida ainda? Obrigadão. Show? Show. Valeu. Espero de verdade ter te ajudado aí. Ajudou Tá muito, bom? ó. Falou. Ó, e depois tira uma foto aí, depois me marca aí e fala, Ed, olha o resultado aqui, ou me manda aqui no privado mesmo. Tá Tá bom? ok. Para eu te acompanhando o resultado aí. Tá bom? Falou. Fique com Deus, Valeu. tá? Valeu. Fico com Deus também. Falou. Valeu. Tchau, tchau. Boa. Show de bola, vamos fechar, gente? Que bacana isso, né? Caramba, esse poder da internet é bem legal, né?
Muito legal mesmo. Vamos fazer aqui, ó, tem uma última pessoa aqui. Ah, fechou. Aqui tem mais perguntas pra gente fazer aqui. Show. Espero ter ajudado vocês demais aqui. Boa, Ed, ó. Boa noite, Ed. Se beber água, não quebra o jejum, não. A água não quebra jejum, não, tá, gente? É, a gente tem que tomar cuidado aqui, ó. O Zildo falando também, ó. Minha mãe faleceu por causa do diabetes. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado com isso, tá? Se alimentando bem, exercício físico. Muito cuidado. A gente tá, a maioria da galera da nossa cidade está tudo com diabetes já. O Zildo, ó, o Nildinho acabou de falar aqui. Show de bola, galera. Tem mais perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Para a gente fechar aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que respondi todo mundo. Ó, olha o que o Clenilson falou aqui. Gente, olha, já foram 12 quilos, Ed, treinando em casa todos os dias. Jejum e café preto sem açúcar e nada de pizza e pão. Só proteína, saladas, limão. Até combinou. Gente, 12 quilos de gordura ele perdeu só pegando as minhas dicas. Ele não é do programa aqui. O programa nesse momento está esgotado. Ele é um amigo que eu tenho aqui na internet, que ele falou, Ed, me ajuda, o que eu posso fazer? Eu falei, cara, vai pegando as coisas que eu tô colocando na internet e vai aplicando. E ele perdeu 12 quilos. Olha que bacana isso, tá? Parabéns aí, tá, meu amigo? Parabéns mesmo. 12 quilos é coisa pra caramba de gordura, tá, gente? Show de bola. Show de bola, meus amigos. Obrigado pela presença de vocês. Espero de verdade, do coração, ter ajudado vocês, ter despertado algo aí que faça repensar um pouquinho sobre a nossa vida. É o que a gente está fazendo com a nossa vida. Né? Eu acho que a gente é possível sim você buscar saúde. Eu acho que respondi todo mundo. Buscar saúde sem sacrifício. Muita gente fala assim, Ed, mas esses caras que você posta aí, esses caras não comem direito, esses caras só vivem para isso. Não, pessoas comuns. A gente faz isso, treina, come direito, mas gosta de uma cervejinha também. Eu faço questão de mostrar isso para vocês. Todo fim de semana eu saio com minha família, gosto de comer uma besteira, às vezes tomo cerveja também, não tem problema nenhum. Mas 90% das vezes aquilo que eu coloco aqui para dentro é comida de verdade. Então, por isso, é isso, gente. Esse é o equilíbrio, tá? É difícil você pedir para uma pessoa ter equilíbrio se ela não sabe o que é equilíbrio. Então, o que a gente faz aqui no programa é mostrar para ela, olha, vamos seguir esse caminho aqui, o passo a passo. Ó, faz isso, 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 e observa o seu corpo. É isso que a gente faz. O corpo dessa pessoa, quando ela começa a praticar tudo que eu falo para ela, o corpo vai começar a falar para ela. Vai falar como? Gente, através de sintomas. Ela começa a melhorar a autoestima, começa a aumentar a massa muscular, começa a ter mais energia, a roupa começa a entrar, ela começa a olhar para frente do espelho e falar, caramba, eu estou vendo resultado. Então é isso que vocês têm que buscar. Melhorar principalmente a nossa autoestima, gente. É isso. Somente os homens também nem ligam muito para isso. A mulherada, se tem mulher aqui agora me escutando, vocês precisam melhorar a autoestima de vocês. Tá? Não tem nada mais bonito, mais poderoso, mais forte do que uma mulher com a autoestima ali, lá em cima, né? Porque é isso. Se a gente está com a autoestima muito baixa, o que acontece com a gente? A gente se entrega. Ah, tô mal mesmo, não quero nem saber, vou comer qualquer coisa aqui, não quero fazer atividade física, minha autoestima tá baixa, não gosto, tenho vergonha de me olhar no espelho, tenho vergonha de colocar uma roupa, tenho vergonha de se encontrar com os amigos, não quero ver ninguém. Você começa a se fechar. Você começa a entrar num mundo que muitas vezes é perigoso estar ali, entendeu? Então você não pode, porque é ali que mora a depressão, é ali que mora o perigo, é ali que mora aquilo. É um lugar que ninguém pode estar. Então você precisa se aflorar, você precisa sair dali, né? Como que você sai desse mundo de depressão? Conhecendo pessoas novas, atividade física, tudo isso tem uma liberação de hormônios, então faz você se sentir melhor. E quando você olhar para o espelho, sentir que você está tendo uma evolução, que você está com o corpo legal, você está emagrecendo, que você está se sentindo bem, mais bonita, mais bonito, cara, você vira, você muda completamente. A sua autoestima vai lá para cima.
E quando a tua autoestima tá lá em cima, pô, você é um cara mais feliz. Entendeu? Você é um cara mais feliz. E é isso, felicidade também vem através do corpo, né? Vem através daquilo que você vê no espelho. Então se cuida, tá? Se cuida, porque um cara feliz cuida melhor da família, tem mais saúde. Um cara feliz transborda a saúde. Se você transborda a saúde, você pode ajudar as pessoas que estão ao seu lado. É isso, cuida de você, tá? Eu estou aqui todo dia dando na tua cabeça aqui, na cabeça no sentido de te ajuda, sabe? De mostrar para você que é possível, sim. Toda essa galera que eu coloco aqui, todos os dias, com mais de 40 anos, todos eles hoje estão mais felizes. Isso é o mais importante. Estão mais felizes hoje do que tinham muitas vezes 20, 30 anos, porque hoje conseguem aplicar recursos que melhoram a saúde. Quanto melhora a saúde, melhora tudo, gente. Não melhora só o corpo, melhora a autoestima, melhora tudo em você, entendeu? Então busca isso o tempo todo, não se entrega, pelo amor de Deus, a gente está muito jovem, a gente está com 40, 45, 50, 60 anos, a gente tem muito que viver. E para fechar essa live, o mais importante, gente, não é você saber quando você vai morrer. Isso não é importante, não. O importante é você saber como você vai viver até chegar a tua hora. Uma coisa que eu escolhi para mim, meus alunos, e quem estiver comigo vai entender isso. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai fazer de tudo para ter a melhor saúde, para a gente viver o melhor dessa vida. O melhor da vida, a gente só vai usufruir se a gente tiver saúde. Vocês estão me entendendo? Então a gente precisa buscar isso o tempo todo. Buscar isso o tempo todo. Todos os dias. Aplicar isso. Ed, você vive isso o tempo todo? Eu vivo isso o tempo todo. Porque eu quero ajudar essas pessoas também. Da mesma forma que eu aprendi com outras pessoas, hoje eu criei o meu método. O meu método, que chama Programa Sará Depois dos 40. Que lá no programa eu peguei, empacotei tudo que eu aprendi nesses 12 anos trabalhando com atividade física, trabalhando com pessoas, trabalhando com exercício físico, trabalhando, cuidando de pessoas, empacotei tudo e criei um método. Quando eu vi, já estava pronto o método. Quando eu olhei, meu Deus, isso aqui é um método. Aí eu peguei, comecei a aplicar isso em mim, na minha família, na minha esposa, e lá eu percebi, quanto mais eu aplicava, com mais intensidade esse método, melhor eu ficava. Melhor como, Ed? A minha pele, meu cabelo, a minha massa muscular, a minha disposição. Hoje eu namoro melhor do que eu namorava quando tinha 34 anos. Eu tenho muito mais energia. Correr, treinar. Eu tenho muito mais energia hoje. Por quê, Ed? Porque hoje eu aplico com muita intensidade tudo que eu ensino para vocês aqui. E quem aplicar com intensidade, quem aplicar os métodos, né, os recursos que eu coloco todos os dias aqui, também vai usufruir, também vai se beneficiar daquilo que eu estou vivendo hoje. O que eu estou vivendo hoje? O melhor, eu estou transbordando saúde, tá bom? Então vem comigo, tamo junto. Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, manda aqui no privado mesmo. Hoje eu mandei mensagem para um monte de gente, pessoas novas que estão chegando no Instagram aqui. Ed, me ajuda, cara, me faz o que eu estou passando um problema aqui, me ajuda aqui. Eu trato da saúde. Não pode perguntar para mim coisas sobre doença. Eu não sou médico, tá? A única coisa, eu entendi que eu preciso cuidar da saúde. Cuidando da saúde, eu não preciso cuidar da doença. Quanto mais eu cuido da saúde, menos eu cuido da doença. Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. Cuida da saúde enquanto vocês ainda têm saúde. Porque depois, quando vocês tiverem doença, vocês vão ter que gastar muito dinheiro, muito tempo, a energia de vocês cuidando de uma doença. Então, antes que ela chegue, ou melhor, antes que ela chegue, não. Se você cuidar da tua saúde, ela não vai chegar. Beleza, gente? Tá? Beijo no coração de vocês. Espero ter respondido todas as perguntas aqui. Eu acho que não passou nada. E a gente volta na terça-feira, aqui com nossas lives de terça. E quinta-feira sempre abro aqui para a gente fazer perguntas e respostas sobre emagrecimento e saúde depois dos 40 anos, tá bom? Show de bola. Acho que não passou nada aqui. Se ficou alguma pergunta, me manda aqui, tá bom? No privado que eu respondo mesmo para vocês aí, tá? Beijo no coração de vocês. Tamo junto, um abraço. Não se entrega. Não se entrega. Tamo junto aí, tá? Valeu.